convocação e a confirmação de uma lesão grau 2, alguém mentiu nessa história. O cara que vai pra quarta Copa precisa esse tipo de... Eu nunca fui a favor da convocação do Neymar. É um desrespeito com o Estevão. Um Neymar que treina, mas que por outro lado... Vamos ver se ele consegue entrar em forma para quem sabe em um determinado jogo lá na frente, entrar em campo. Quem sabe uma bola vai sobrar, vai fazer um gol se sobrar. Quanto tempo ele vai precisar para pegar ritmo de jogo? E agora vazou imagens do Neymar. Agora, do nada. Vamos dar uma calmadinha? Vamos dar uma calmadinha? Hoje divulgou para todo mundo. Para deixar o pessoal... Não é? Mais calmo. O que o Neymar precisa... Da roupa da seleção, eu entro lá no campo contra o Haiti e fico andando pra lá e pra cá, 90 minutos. E está lá com a camisa 10 da seleção brasileira, assistindo de home office a Copa do Mundo. Quando ele ficou machucado, o que eu quero dizer? Acho que já passa da hora do médico da seleção explicar, afinal, o que significa isso, né? Estamos sendo enganados pela CBF. Não dá pra ter um jogador de 34 anos que tem 13 lesões nos últimos anos. O Mbappé já fez 2, dando show. Nenhuma personalidade dessa seleção depende desse guarda-chuva. E o Casagrande tá maluco, mas tá maluco com razão. Em nenhum momento ele teve intensidade. Deixa ele no banco, bonezinho virado, bacana, sem problema nenhum. Mas não precisava ocupar a vaga de um atacante. Em nenhum momento ele teve sequência de jogos. Isso sem contar na fase, né, que é muito abaixo do que já foi. Isso aí a gente vê no dia a dia jogando pelo seu clube. O futebol de hoje tem intensidade. Estamos dependendo a este ponto de alguém que não joga uma partida decente mesmo há mais de 3, 4 anos. O Mauro César falando isso do Neymar. Ele tem cumprido sem ironia nenhuma muito bem a missão que lhe cabe hoje, o que é possível fazer, que é ficar à beira do campo apoiando seus colegas. Em nenhum momento ele decidiu um jogo importante. O Messi com 38 para 39 já fez 3 gols. Eu não vou ficar discutindo o jogador que não pode jogar. Não consegue nem jogar, não toca na bola há um mês. Enquanto isso, o Neymar aqui. E pra mídia tá falando isso é porque... É uma mentira atrás da outra. A CBF falou, não, em 3 semanas o jogador já estará pronto. No que se aposta? Estão fazendo todo mundo, você torcedor da seleção brasileira, de bobo. Saíram algumas imagens do Neymar em campo, correndo. E a mídia ficou fervorosa. Se liga só. Esse tipo de visão por parte da CBF, precisa a CBF, de uma maneira bem... eu dou folga para todo mundo e boto o Neymar, dá 2... Não é isso que o Neymar precisa. Estar pronto fisicamente, não. Acredita isso, gente? Não é isso que a maioria das pessoas falam e que eu discordo disso. O que o Neymar precisa é estar sem dor. Na panturrilha, na virilha, né? Sem fazer chá revelação. Porque parece que o mundo hoje do futebol ele mudou de uma maneira tão exorbitante no sentido daquilo que é verdadeiro, que futebol é só futebol. É 90 minutinhos. Vocês viram o tanto de gente... Eu vi o jogo pela Rádio Bandeirantes e estava assistindo o jogo pela Cazé. Pela Cazé não, desculpe, tá pela Globo. A Globo tá fazendo França aí. Eu vi na Cazé também. A Globo tava pela Globo. E eu vi na Rádio Bandeirantes com o Ulisses, com o Zaidan. Nossa, o Mbappé não tá jogando bem, o time da França. Não, gente, é 90 minutos. 45 e mais 45. Senegal cansou no segundo tempo. Mas o que é pior? Senegal cansar no segundo tempo ou a França que foi um time equilibrado, o calor, e aí você tem o Mbappé? Eu sempre disse isso. Um cara com o Mbappé, que tem uma visão muito monstruosa, diga-se de passagem, você tá jogando mal, segundo tempo, você bota 1-0, gol de quem? Gol de quem? Mbappé. Aí você faz 2-0. Aí vai... Senegal vai, faz o gol 2-1, você tem ainda o acréscimo. Aí a primeira bola depois do gol que foi feito pro Senegal, mete a bola para ele aqui, ele mete no ângulo. Apesar do goleiro ter falhado para mim, isso é coisa do Veloso. Mendy. Né, o Mendy. 3-1. 14 gols, passa o Pelé, passa Neymar, passou o Messi antes. Mas aí Só teve que faltava ainda. Não, passou o Messi, que foi pra 14. Mas faltava o cara jogar. Não, aí ele tá grandão, né? Passei o Messi, passei o Pelé. Aí parece que tem um jogo. 10 horas da noite, né? Isso. E eu não assisti, porque eu durmo cedo. 8h30, eu durmo cedo, mas no outro dia eu vejo tudo. Aí eu acordei 6 horas,
Eu falei, deixa eu ver quanto que foi o jogo da Argentina. 3 a Quantos ele 0. fez? 3 a 0. Eu falei, 3 a 0. Deixa eu ver quanto que o Messi fez. 3. 4, na verdade, tá? Aí, Foi 4. eu venho aqui na Um Band. anulou. Saio com o meu carro, fui com o Sidney fazer uma coisa que eu tinha que fazer, pá. Aí eu chego na Band, aí o cara chega pra mim e fala assim, você viu o Messi? Eu falei, vi. Você viu que ele fez 3 gols? Aí eu dei uma réplica. Mas quando que ele não fez isso? Quando que ele não fez isso? Quando que ele deixou de jogar? Quando ele ficou machucado? O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer isso? Em relação a um cara que é o Neymar. Então, qual é a novidade do Messi fazer 3 gols? A grande novidade é que, tipo assim, fez o hat-trick lá, é 3 gols. Pegou. Pegou a bola pra ele, deu entrevista, foi o melhor homem em campo, é o artilheiro de todas as Copas, é a 6ª Copa, 4, 8, 12, 16, 20, 24 anos, arregaçando. 24 anos é o tempo que nós, brasileiros, estamos sendo enganados pela CBF. E a gente é enganado a cada 4 anos. Porque a gente vai acreditando e a gente vai depositando em cima de jogadores como o Neymar. É realmente o foco que tem o Messi, o foco que tem o CR7 é o que falta no Neymar, cara. Infelizmente, por mais que ele seja muito empenhado, segundo ele, né? O que falta é isso pra gente ter uma Copa do Mundo, né? Um jogador que é obcecado por vencer e não por brilhar, né? Acho que essa que é a visão do Neto aí. Eu nunca fui a favor da convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Em nenhum momento, nesses 2 anos, o ano e meio que ele veio para o Santos, em nenhum momento ele teve intensidade, em nenhum momento ele decidiu um jogo importante, em nenhum momento ele teve sequência de jogos jogando futebol. Porque aquele papo, ele ficou 90 minutos, 9 jogos seguidos. Cara, ficar 90 minutos eu também fico hoje. Me coloca, dá a roupa da seleção, eu entro lá no campo contra o Haiti e fico andando pra lá e pra cá, 90 minutos. E fico em campo 90 minutos e faço isso também contra a Escócia e vou fazendo mais 8 jogos, andando sem correr, sem marcar ninguém. O lance é que o futebol de hoje tem intensidade. O que o futebol, uma das principais mudanças do futebol nas últimas décadas, que foi passando despercebido, porque nós estamos prestando muita atenção em tática, em o modo que o Guardiola joga, o modo que o Klopp joga, o modo que aquele joga. Claro que é importante isso, mas foi passando um pouco despercebido que o jogo começou a aumentar de rotação, que a intensidade começou a aumentar. Quando chegou o momento que ficou perceptível, o jogo é intenso demais. Não dá para ter um jogador de 34 anos que tem 13 lesões nos últimos anos, de 22 para cá, 13 lesões, que não joga uma partida decente mesmo há mais de 3, 4 anos e que está machucado há 1 mês, né? E ele ficou 1 ano e meio no Santos sem entrar em forma. É um absurdo você achar que o cara vai entrar em forma agora, né? E jogando num calor de 40 graus contra a intensidade que o futebol tem hoje, do outro lado. Outra coisa, foi, além da carteirada, Juca, o momento está mostrando que quem deveria ter sido a aposta de uma recuperação deveria ter sido em cima do Estevão. Que o Estevão é o melhor jogador brasileiro da atualidade, que o Estevão tem só 18 anos, então a recuperação é muito mais rápida, que o Estevão é magrinho, né? Então ele descansando, a cura é acelerada. É acelerado. O Neymar tem 300 contusões. O lance é o seguinte, não é, por exemplo, não está sendo erro de fisioterapeuta, não está sendo erro de medicina, não está sendo erro de medicamentos. O Neymar tem a recuperação lenta. Caramba, todas as contusões do Neymar é lento.
Quando ele operou o joelho, que ele foi pro navio, né? Que ao invés de ficar descansando, repousando numa lesão de ligamento cruzado, de uma cirurgia agressiva, ele foi pro cruzeiro dele lá, para aquele navio, né? Os jogadores hoje se recuperam em 8 meses, 9 meses. Se quiser voltar legal, 1 ano, né? O Pedro bateu o recorde de recuperação. Recorde assim, recuperou rápido da lesão de ligamento cruzado. O Neymar demorou uma eternidade, quase 2 anos para voltar a jogar. Então a recuperação do Neymar é lenta. Lenta. A contusão foi contra o Coritiba, daquele 3-0, né? Vai fazer 1 mês. Cara, se fosse um jogador de 18 anos, estaria jogando. Mas Sim. Você não pode apostar em cima de um jogador de 34 anos, com 13 lesões em 4 anos, que não tem intensidade nenhuma. E eu fico falando assim, fora isso, ele não decidiu jogo contra os reservas do Ricoleta. Quem pode falar que ele vai decidir contra a Escócia? Desculpa, cara, mas tudo bem. Eu não queria falar mais do Neymar, porque eu coloquei, desde o começo aqui antes de eu vir pra cá, eu falei, gente, só quero falar de jogador que pode jogar. Eu não vou ficar discutindo jogador que não pode jogar. A seleção, nós estamos discutindo como vai ser a seleção, quem tem que entrar, o Endrick tem que entrar. Eu colocaria o Ryan no time, eu não queria falar de jogador que não joga. Mas a situação pede. Porque deixa a gente indignado. Você olha o Estevão com 18 anos ali, levantando a mão que ele podia estar recuperado, e você vê a seleção trazer tudo isso que o Juca falou, Marque, enfim, são tudo suposições, né? Mas que leva a crer que seja realidade, né? Carteirada. O Santos se esforçou, né? O planejamento do Santos foi para trazer o Neymar para a Copa do Mundo, né? Ele esqueceu o coletivo, não foi isso que você falou, Tironi? Só que assim, fez de bobeira, porque não precisava esforço nenhum. O Neymar não precisava ter jogado o número de jogos que ele jogou. Ele seria convocado do mesmo jeito. O Casagrande, ele é um cara meio polêmico, mas eu tenho que concordar com ele, isso é verdade, cara. Por mais que o Neymar seja um jogador extremamente fora da curva, o futebol hoje em dia é muito físico e ele já tem uma dificuldade pra se recuperar de uma lesão por natureza, por ser o modus operandi do próprio corpo dele. Pra piorar ainda, ele ainda não é o tipo de cara que dá muita atenção pra isso, porque ele sabe que ele é fora da curva, então ele não sei se a palavra certa é dizer que ele não foca. Às vezes ele até foca, mas as atitudes dele não demonstram que ele é focado em recuperar. É como o Casagrande falou, ele tava num cruzeiro em vez de estar descansando pra se recuperar da lesão, entendeu? Então isso é um problema crucial. E ele citou também o Estevão, né? O Estevão já se recuperou e seria uma grande carta na manga ter o Estevão hoje na seleção, mas infelizmente a gente não tem essa opção. Se tivesse sido dada a oportunidade que foi dada ao Neymar de se recuperar dentro da seleção ao Estevão, talvez hoje teríamos o Estevão à disposição, tendo muito impacto na partida e ajudando o Brasil a, quem sabe, buscar esse hexa aí. Um Neymar que treina, mas que, por outro lado, a gente vê que outros nomes grandes do futebol já estão brilhando. E o Neymar ainda está tentando atuar na Copa do Mundo, Mauro. O Messi, com 38-39, já fez 3 gols. O Mbappé já fez 2, dando show no jogo da França. E vale a pena a gente dizer que o jogo da França é bem mais difícil que o da Argentina, né? Senegal é uma seleção fortíssima. É a atual campeã da África com de direito, né? Porque estão tirando na mão grande aí para dar para Marrocos. E o Mbappé faz 2 gols, com o Olise com uma grande atuação também, ou seja, já 3 grandes nomes que brilharam na Copa. E ainda o Haaland, Mauro, que no jogo da Noruega faz 2 gols. Enquanto isso, o Neymar aqui vem pro campo, mas não se sabe quando ele estreia, pela informação que eu tenho, talvez nem contra a Escócia. É um contraponto interessante, Mauro César Pereira, para a gente trazer, enquanto o grande astro do Brasil ainda não está recuperado para uma Copa do Mundo e passando essa fase que ele passa, os outros grandes nomes já brilhando tão cedo na Copa, Mauro. Uma situação muito complicada, tá vendo o jogo hoje também, o Harry Kane já fez 2 também. Então as grandes estrelas dos países aí estão brilhando e o Neymar tá tentando
pisar em campo ainda. Isso é uma situação muito constrangedora para a seleção brasileira, sabe? Saber que a nossa principal estrela mal consegue jogar. A gente tá esperando que ele consiga pelo menos entrar em campo, enquanto as estrelas de outros países estão destruindo. O Messi já fez 3 no primeiro jogo de estreia, o Mbappé já fez 2, o Haaland já fez 2, Harry Kane já fez 2 também. O jogo de estreia de todo mundo tá sendo brilhante e o nosso ainda nem se sabe se ele vai jogar. É uma situação muito complicada da seleção brasileira. Bem, grande astro do Brasil, Neymar, já foi, acho que não é mais, né? Não era nem para estar lá. Acho que tudo isso só serve para deixar o Neymar numa situação de uma exposição muito ruim para ele, né? Mais jovem do que esses caras, e como o Cristiano e o Messi, e não consegue nem jogar, não toca na bola há um mês, né? Isso tudo só serve de cortina de fumaça, porque aí fica se falando do Neymar, não se fala dos problemas da seleção brasileira. Tem muito mais coisas importantes acontecendo nesse treino do que o Neymar, que é saber, não agora, que ele não vai mostrar isso para a imprensa, né, nesses treinamentos, o que ele está fazendo para corrigir os inúmeros problemas que o time tem para um jogo que acontece depois de amanhã, né, e que precisa vencer bem, até para encontrar caminhos aí na reestruturação da equipe no meio da competição, avançar para se classificar, ter um pouco de paz, né, ganhar de forma convincente o adversário que é frágil. Então o Brasil tem várias missões aí, o Ancelotti tem vários problemas, o Neymar é algo absolutamente secundário, não tem menor relevância, até porque mesmo que ele estivesse agora 100%, jogaria, não faria sentido nenhum escalar. Entrar onde? É fazer o quê? Não tem a menor condição. Vamos ver se ele consegue entrar em forma para, quem sabe, em determinado jogo lá na frente, entrar em campo. Quem sabe uma bola vai sobrar, vai fazer o gol, se sobrar. Bem, a bola pode sobrar para o Igor Thiago também fazer o gol, pode sobrar para qualquer um fazer o gol. Enfim, isso aí é tudo digamos, é uma bola de neve, né? Que continua rodando e, na verdade, o Brasil, a seleção brasileira tem problemas realmente para resolver muito mais sérios, né, do que ficar tratando de recuperar um jogador machucado, convocado machucado e que segue machucado, fazer um tratamento dentro da seleção brasileira. Isso sem contar na fase, né, que é muito abaixo do que já foi. Isso aí a gente vê no dia a dia jogando pelo seu clube. A situação da seleção brasileira é uma novela perturbadora, cara. Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem daqui pra frente. É uma sucessão de mentiras, né, Michele? É uma mentira atrás da outra. A primeira mentira, quando o Ancelotti falou que só convocaria jogador a 100%. Não é? Não é o Garrafa que falou, não é o Miller, não é a Michele. Todo mundo que acompanha a seleção brasileira sabe do que eu estou falando. Verdade. Só vou convocar jogador a 100%. O Neymar não estava a 100%, não está a 100%, não, tá se recuperando. estava lesionado e continua ainda em recuperação. E está lá com a camisa 10 da seleção brasileira, assistindo de home office a Copa do Mundo. Tá? Aí a mentira vem com o presidente do Santos. Logo da lesão do Neymar, depois da partida contra o Curitiba, o presidente do Santos, não se sabe se forçado pelo staff do Neymar ou se o presidente do Santos também foi enganado, ele falou, não, o Neymar já pode ficar à disposição do Cuca essa semana, porque estávamos próximos da convocação. Aí depois, o próprio Cuca, numa entrevista, falou, não, o Neymar, se eu quiser, ele já joga já na quarta-feira. Não sei se o Cuca foi também enganado pelo staff do Neymar, não é? Depois a CBF foi enganada pelo staff do Neymar, porque a informação do Santos era que tinha apenas um edema. Aí vem a confirmação, a convocação e a confirmação de uma lesão grau 2, alguém mentiu nessa história. E aí a CBF falou, não, em 3 semanas o jogador já estará pronto. Também é outro fato que não é verdade. Não se configurou. Não se configurou. E pior, poderia até acontecer. A falta de transparência, porque colocar o Neymar nessas imagens, quando toda a imprensa está fazendo uma pressão por aquilo que foi dito, isso é para inglês ver, Miller. Exatamente. Isso é para inglês ver. Vamos dar uma calmadinha? Põe hoje divulgou para todo mundo as Só para imagens. deixar o pessoal Não é? Mais calmo. mais calmo e não ficar criticando mais a CBF. Aí ele pôs a chuteira ali, né? Aí pôs a chuteira, ó. Ou seja, gente, nós estamos já na Copa do Mundo, depois do primeiro jogo, que foi um desempenho pífio da seleção brasileira, e a gente está discutindo o Neymar. É um desrespeito com o Estevão. Esse já está recuperado da sua lesão. É um desrespeito com o Wesley. Devia ter levado o Estevão. É um desrespeito com o Wesley.
Ou seja, estão fazendo todo mundo, você torcedor da seleção brasileira, de bobo. Vamos aguardar. A situação do Neymar hipotético é uma coisa que vem assombrando a seleção brasileira e o próprio brasileiro por muito tempo, né, cara? E pelo visto vai continuar assombrando a gente, cara. Vamos ver o que vai ser dos próximos episódios aí, né? Cada vez fica mais injustificável a convocação. Acho que já passa da hora do médico da seleção explicar, afinal, o que significa isso, né? Afinal de contas, vamos lembrar, informação inicial, edema, depois não é edema, é algo mais grave, pode voltar contra o Haiti, se especulava, não vai ser. Tá bem feio, mas ele tem cumprido, sem ironia nenhuma, muito bem a missão que lhe cabe hoje, o que é possível fazer, que é ficar à beira do campo apoiando seus colegas. Lembrando que ele é referência e ídolo de muitos jogadores que são mais jovens, então, se a presença dele ali faz bem, deixa ele no banco, bonezinho virado, bacana, sem problema nenhum. Mas não precisava ocupar a vaga de um atacante. Pois é, tá ocupando a vaga de um atacante. É isso, né, Juca? Então, e aquilo? Tá bom, amanhã ele treina com bola. Quanto tempo ele vai precisar para pegar ritmo de jogo? No que se aposta? Que ele vai entrar nos últimos 20 minutos no jogo contra a Escócia e vai achar um passe magnífico para quem for fazer o gol? É disso que se trata? Estamos dependendo a este ponto de alguém? Isso dá medida da fragilidade da seleção, do ponto de vista técnico, e dá nenhuma personalidade dessa seleção, que depende desse guarda-chuva, que virou um grande escudo. A realidade é dura, infelizmente. Eu quero ver o Neymar jogando, mas infelizmente é isso, cara. A gente vai esperar um Neymar de uma bola. E com a voltagem que tá os jogos aí, o ritmo que tá os jogos das seleções que estão jogando aí, dá pra você ver que o futebol tá pegado, cara. O futebol tá pegado, quebradeira mesmo. Pro Neymar entrar ali, tomar uma primeira ali na batata da perna ali e lesionar de novo, é rapidinho, tá? É rapidinho. Então a gente espera que ele entre, tenha lapsos de genialidade, deixe alguém na cara do gol, resolva. É um cenário, é um risco-retorno muito grande, sabe? É um risco muito grande para um retorno que talvez não seja tão viável assim, né? Mas fazer o quê? É o que a gente tem para hoje, né? Essa é a esperança do Neymar na Copa. Então deixa um like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você acha. Se você acha que o Neymar volta e impacta, ou se você acha que o Neymar vai ficar só na beira do campo ali, compondo elenco, o que você acha que vai rolar? Deixa a sua opinião aí. Falou? Até o próximo vídeo.